Fala pessoal que acompanha meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre pitaia, né? Essa fruta maravilhosa, pessoal. Vou dar umas dicas aí para quem está iniciando, né? Quem começando aí, quem tem uns pezinhos no quintal ou está começando a plantar agora e tem dúvida, né, sobre como fazer adubação, qual a época certa de adubar, qual a quantidade de adubo colocar, pessoal. Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu faço aqui, né? E desde da preparação do solo até chegar na adubação, né, pessoal? Vou até virar a câmera aqui para mostrar. O primeiro passo, pessoal, é limpar, né? No caso da adubação do NPK, tem que limpar em volta, pessoal. Aí vocês têm que fazer essa limpeza com a roçadeira, porque não pode capinar de enxada, porque senão corta as raízes da pitaia, né? Que as raízes dele é muito superficial. Então o primeiro passo é vir com a roçadeira e depois eu tô limpando aqui manual, pessoal, perto do pé da pitaia aqui, ó. Vou até em outro pé aqui para mostrar para vocês como que eu faço aqui, né? Coloco uma luva, né, para evitar de machucar ou de aranha morder. Aí vocês vêm aqui, faz essa limpeza aqui, pessoal, no pé dela manual, porque com a roçadeira não dá para chegar perto aqui, que é perigoso cortar o pé de pitaia, pessoal. Então, vem fazendo essa limpeza, pessoal. Depois que tiver limpinho, né? Aí vocês vão colocar, pessoal, uma média. Vocês vão dividir a adubação do NPK em 3 etapas, pessoal. Agora, no final de setembro, ou no início de outubro, vocês colocam mais ou menos aí de 40 a 50 gramas por pé de pitaia, dependendo do tamanho do pé de pitaia, né? Se for um pé de pitaia já com mais de 3 anos, aí vocês podem dividir em 3 vezes de 50 gramas. Aí, depois que tiver limpinho ali, que vocês limpar direitinho e tiver bem molhado a terra, tiver chovido bem, aí vocês vai e faz a aplicação, pessoal. Ao redor do pé de pitaia assim, vocês medem mais ou menos uns 2 a 3 palmos e espalham o adubo assim, pessoal, bem espalhado ao redor do pé de pitaia. E faz essa adubação, uma etapa agora, né, no final de setembro, início de outubro, aí depois, passando um mês, vocês tornam a fazer com a mesma quantidade, o mesmo processo, e em dezembro, né, vocês tornam a fazer mais uma adubação, totalizando aí uma média de 150 gramas por pé de pitaia, pessoal, para poder elas produzir bem, pessoal. Eu aqui já até fiz uma aplicação de micronutriente, né, uma pulverização, né, porque não tinha chovido ainda. Agora que deu uma chuvinha aqui, aí eu estou preparando o solo para poder aplicar o NPK. Mas é muito importante quando for aplicar o adubo, pessoal, tem que estar bem úmido a terra, tem que ter chovido bem, para vocês não perder o adubo aí, que não adianta jogar adubo com a terra seca, senão a planta não absorve, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Aí vamos ver os resultados aí, né? Como é que vai ser, né? Vou estar sempre postando vídeo aí de como é que tá sendo o resultado das minhas pitaias aqui, né? Eu aqui tenho bastante variedade, né? Tem algumas variedades que são precoces, que já começam a dar flor agora em setembro, né? Como é o caso da Harley Comet, que já tem alguns pés meus que já tá soltando botão floral. Mas a maioria das pitaias mesmo só solta a flor mesmo na minha região aqui, né? Que eu sou aqui de Minas, Carangola, Minas Gerais, né? Aqui na zona da Mata Mineira. Pro nosso clima que ela só solta flor mesmo, a maior parte das variedades é em outubro agora, né, que começa a florir, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, o resultado aí das floradas, né? E dando dicas aí, né, que eu vou experimentando, né? Eu vou fazendo vários testes aí para ver qual método que funciona mais, né, pessoal? Aí as adubações, igual aqui eu coloquei esterco no início do ano, né, esterco de gado bem curtido. Aí agora no final de junho
Eu entrei com palha de café, mas a palha de café não estava curtida não, pessoal. Eu só espalhei mesmo nos pés de pitaia embaixo ali, só para poder manter a umidade mesmo, entendeu? Para poder, que essa seca que tava aí, né? Para poder manter a umidade do solo ali, que aí eu não precisava ficar fazendo tantas irrigação, que eu aqui ainda não tenho um sistema de irrigação, então eu tenho que fazer minhas irrigação manual. Aí a palha de café ajuda para não ter que ficar aguando quase todo dia, né? Aí colocando palha de café já pode fazer irrigação aí de 4 em 4, 5 em 5 dias mais ou menos, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve no canal e me segue aí para mais dicas. Eu vou mostrando aí, né? Falo um pouco de abelha nativa, falo de pitaia, de diversos assuntos aí, né? Relacionados aí à roça, ao agro, né? Pessoal, eu tava até esquecendo de falar, pessoal, a formulação que eu uso aqui para minhas pitaias é o 200520, tá? O NPK 200520, pessoal, que é o mesmo adubo que eu uso aqui pro meu café, né? Para produção do café, né? E outra coisa também que eu tenho que deixar mencionar aqui é que essa adubação, pessoal, é para produção das pitaias, pessoal, né? Se for para crescimento, né, quando está pequenininha ainda, aí é outro tipo de adubação, é assunto para outro vídeo, né, pessoal? O que eu tô falando aqui é a respeito, assim, adubação para produção das pitaias, né? Aí, pessoal, eu até falei 50 gramas por aplicação, e eu falei até dezembro, mas na verdade o indicado são 300 gramas de adubo. Só que vocês vão continuar, né? Em janeiro vocês põem mais 50 gramas, fevereiro mais 50 gramas, março mais 50 gramas, né? Por quê? Porque a pitaia vai dar a primeira carga agora, né? A primeira florada mesmo vai ser agora em outubro, novembro, né? Aí depois ela vai vir com a outra carga, acho que em janeiro ou fevereiro, eu acho, se eu não me engano. Acho que é em fevereiro. Aí março também costuma ter flor, então você tem que estar sempre nutrindo elas, né, pessoal? Sempre dando, sempre fazendo mais adubação, né? É muito importante para elas estar sempre bem nutridas, né, pessoal? Porque se vocês jogar ali 150, 300 gramas de adubo de uma vez, não vai ficar legal, né, pessoal? Porque acaba a planta não conseguindo absorver aquele adubo tudo ali. Aí acaba, pode ser que se chover muito, a chuva até leva parte do adubo embora, e depois quando chega lá para dezembro, janeiro, já não tem mais adubo ali no solo, né, pessoal? Então eu indico fazer essa adubação parcelada, entendeu? Joga ali 40, 50 gramas, dependendo do tamanho das suas plantas. Eu vou até mostrar, tem umas plantas mais novas aqui, pessoal. São os pés de pitaia que estão bem pequenos ainda. Esses pés de pitaia nem produziram ainda, pessoal. Aqui está a variedade Amazonas, gigante. Aqui é a Golden de Israel. Ali mais uma, acho que é a Isis Golden, né, pessoal? Então, pessoal, são plantas que estão pequenas ainda. Plantas nesse tamanho assim, não precisa de jogar 50 gramas por vez. Pode jogar 40 gramas, entendeu? E repetir nesse ciclo aí, pessoal. Enquanto ela estiver dando flor, vocês vão fazendo aplicação todo mês, de 30 em 30 dias. Vai fazendo a reaplicação, sempre limpando, igual eu falei. Limpa em volta ali para não ficar mato, senão os matos acabam sugando o adubo, entendeu? Então mantém tudo sempre bem roçado quando vocês for aplicar o adubo, né? Depois, aí, mantém limpo o pé da pitaia. Vou mostrar que vocês limpam bem. Depois que vocês aplicar o adubo aqui, pessoal, espalhar bem em volta, não joga o adubo lá no pé da pitaia não, pessoal, que pode queimar a raiz dela. Vocês jogam sempre mais longe assim, pessoal. Aí depois, se vocês fizer a aplicação do adubo, vocês podem retornar com esses matos aqui, pessoal, ó, pra cima do adubo. Depois que esse mato tiver secado, que já tiver morrido, né, que agora
Eu comecei a arrancar hoje, né? Se eu retornar com ele lá para cima agora e der uma chuva, ele pode enraizar de novo. Então eu deixo aqui longe do pé de pitaia até ele secar. Aí depois que eu fizer a aplicação do adubo, eu retorno esse mato para cima para tampar aqui, né? Aí fica o adubo fica coberto, as raízes da pitaia também ficam fresquinhas aqui de baixo, entendeu? E esse mato vai apodrecer e vai virar matéria orgânica para elas também, pessoal. Então é isso, pessoal. E outra coisa também, é sempre bom fazer, né, a correção do solo aí, né? Fazer para ver se não tá com acidez muito elevada aí, né? Fazer a análise de solo, né, para ver como é que tá aí, se for preciso aplicar calcário, né? Eu esse ano aqui eu nem fiz aplicação de calcário nas minhas. Eu fiz aplicação no ano passado. Esse ano eu só joguei um pouquinho de adubo em alguns pés de pitaia mesmo, só próximo deles mesmo. Ano passado eu fiz no sítio todo. Aí esse ano eu só tinha um resto de calcário, eu só fiz a aplicação em alguns pés mesmo, só perto ali do pé de pitaia mesmo, pessoal. Mas eu não fiz a análise de solo. Mas é sempre bom indicado fazer a análise de solo para poder saber direitinho aí como é que tá, qual adubo tem que pôr direitinho, qual a quantidade certa. Aqui eu tô dando uma dica assim para quem está começando, para quem tem poucos pés, para quem é iniciante, que é o básico, né, pessoal? Mas para quem é produtor mesmo aí, tem grande quantidade de pé de pitaia, o indicado é fazer a correção do solo, né? Mas tem muita gente que às vezes tem só alguns pés no quintal, ou está começando agora, então a pessoa às vezes não quer gastar com isso, não quer fazer análise de solo, tudo bem. Mas aí vocês seguem essas dicas aí de sempre que tiver alguma matéria orgânica, palha de café, esterco de gado, sempre faz uma aplicação ali, né, pessoal? E segue assim que dá certo também, pessoal. Tem erro não. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço por ter acompanhado o vídeo aí. Muito obrigado aí. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!